Eu sei que paternidade não vem com manual de instrução. A questão é que a gente tem muito medo de como a gente está educando os nossos filhos. Porque a gente, como pai, como mãe, a gente quer, né, dar a melhor educação possível, mas a gente tem um certo medo, né, de acabar educando eles de forma errada, ou mimar eles demais, ou até mesmo deixar eles muito livres a ponto de talvez não se sentirem amados. Afinal, né, quando você se torna pai, não vem um manual de instrução. E você tem que aprender a ser pai enquanto exerce a função. Por isso que eu sempre digo, vida de pai não é fácil, mas também não é difícil. Oi, eu sou o Rodrigo, seja muito bem-vindo a este canal. Se é a sua primeira vez, esse canal aqui é sobre paternidade. A gente vai conversar aqui numa boa sobre muito tema relacionado a respeito de paternidade, né? Sobre um pai que está em desenvolvimento, no caso eu, e vamos tentar registrar da melhor maneira possível alguns altos e baixos, né? Como vocês podem ver, durante a minha trajetória como pai, muita coisa aconteceu. Inclusive, eu já tive medo e já me questionei se eu estou educando os meus filhos de forma correta. É porque eu quero que eles sejam, né, seres humanos funcionais e seres humanos que possam ali agregar nesse mundo. Porque de gente ruim, de gente maldosa e de gente fria, esse mundo tá cheio. E na verdade, se nós, como pais, formos espelhos para os nossos filhos, a gente quer ser o melhor espelho possível. Então, assim, se você se tornar uma pessoa melhor, com certeza você vai ser um pai ou uma mãe melhor. Pelo menos é nesse conceito aí que eu penso muito. Então, todo dia eu tento melhorar alguma coisa em mim, que futuramente os meus filhos vejam isso, reconheçam e tente melhorar neles mesmos. Veja bem, quando eu digo que a gente tem medo de educar os nossos filhos de forma errada ou de forma errônea, eu não estou dizendo apenas a educação com relação a valores, conceitos. Estou dizendo a educação, até mesmo educação infantil, como eles aprendem a se socializar, como eles aprendem a ler, a escrever. Todo esse medo que engloba ali o ecossistema paterno, o sistema ali familiar, é normal. Porque ninguém chega para nós, que somos papais aí de primeira viagem, e fala: olha, você tem que ensinar o seu filho a andar até tal idade, você precisa ensinar o seu filho a usar o piniquinho a partir de tal idade, você precisa ensinar ele a andar de bicicleta quando ele tiver com tantos anos, você precisa ensinar ele a andar de carro antes dos 18, para daí quando ele chegar na escola, né, de, de CNH ele já saiba, pelo menos já dirigiu, alguma coisa do tipo. Não, a gente não tem nenhum de manual a seguir ou um passo a passo, um tutorial para gente ensinar os nossos filhos. Na verdade, cada criança aprende de uma maneira e geralmente uma é diferente da outra. Eu, por exemplo, né, quando era criança e até hoje, né, conforme eu aprendo muitas coisas, eu vejo que eu aprendo geralmente fazendo alguma coisa. Eu não consigo simplesmente, por exemplo, aprender através de livros, através de vídeo, de audiobook ou seja qual for o consumo, eu não consigo simplesmente aprender alguma coisa e agora eu vou lá e faço. Então, é a forma como eu me desenvolvi de fazer alguma coisa enquanto aprende. E assim, eu acho, pelo menos é uma das formas de aprendizado mais sofridas, porque você vai encontrar problemas que muitas das vezes quando você lê algum livro, né, dependendo do que você estiver aprendendo, vai ter ali o passo a passo para você não errar. Quando você vai fazer aquilo que realmente tem que fazer, simplesmente não vai ter esse erro. Já quando você começa a montar, por exemplo, algum berço e daí você não lê o manual e simplesmente sobra o parafuso, bom, alguma coisa de errado fez. Enfim, eu estou usando um exemplo, mas é como eu aprendo as coisas. Já os meus filhos, eu tento ensinar eles a pegar um manual, ler um manual, por exemplo, e daí montar alguma coisa. E assim, é nítido que isso que eu ensino para eles é porque eu sofri muito com a forma que eu aprendo as coisas. Então, você está entendendo que você, pai aí do outro lado, talvez tenha um medo, tenha uma dificuldade que você não quer passar para os seus filhos. E é de certa forma incrível isso, porque a gente quer os melhores sinos, o melhor dessa vida para as nossas crianças. E assim, a gente acaba, de certa forma, mimando os nossos filhos, talvez por descuido ou até mesmo negligência, quando na verdade é só excesso de amor. Então, acho que a primeira coisa de tudo, caso você aí
tenha medo de educar o seu filho de forma errada, é que não tenha medo de chamar a atenção dele. Não tenha medo de dizer que ele está errado e que o mundo não gira ao redor dele. Porque o que eu vejo muito hoje em dia, principalmente em notícia, quando se trata aí de maternidade real e tudo mais, é que às vezes, a maioria das vezes, pessoas que têm crianças acaba colocando a criança no centro do universo. E vamos ser bem sinceros, os nossos filhos são importantes para nós e mais ninguém. A realidade é que a gente precisa educar os nossos filhos para serem seres humanos respeitados e que lhes deem o respeito e o direito a outro ser humano. Então, muitas das vezes a gente vê aí muita criança mimada que acaba estragando muito a sociedade em que vive. E eu digo a sociedade quando eu quero dizer ali família, né? Porque às vezes um membro da família acaba não concordando com como é a educação dessa criança. E pode existir sim brigas por causa de criança mimada, criança que foi educada erroneamente. Então, por exemplo, eu tenho dois filhos, né? No caso, dois meninos, quase da mesma faixa de idade, um com o outro. É normal, agora que eles estão maiorzinhos, eles brincarem muito de lutinha. E eles podem sim se machucar, até porque em algum momento eles vão se machucar. Eu tento tomar o maior cuidado do mundo, porém eu não posso evitar que em algum momento eles vão se machucar. Então, você está entendendo que eu, como pai, eu tenho essa visão de que em alguma hora eles vão estar brincando, um pé vai bater no rosto, uma mão vai bater em algum lugar, vai machucar. E assim, eu vou ter que lidar com a situação e dele chorando, né? E eu vou virar e falar, eu tinha avisado. Aquela frase que talvez todo pai sonhe em falar, que é eu avisei. E tudo bem, você vai estar fazendo o seu papel, só que basta você relembrar que você está educando crianças que um dia vão se tornar, né, seres humanos funcionais, né, vão se tornar humanos responsáveis pelas atitudes deles mesmos e eles vão ser pais. E este é o ciclo da vida, né? Isso que é o você tem que passar adiante, obviamente, para você falar que educou seus filhos de forma correta. Então, assim, eu acredito eu, né, que você ensinar valores concretos como seres humanos, a questão de honestidade, da transparência, ensinar eles a comunicar o que estão sentindo é muito importante mesmo. Eu, por exemplo, eu tive um déficit gigantesco de como comunicar o que eu estava sentindo. E até hoje, a falta de alguém me instruir para perguntar como que eu estava me sentindo é gigantesca, né? Eu tento lidar da melhor maneira possível com situações adversas, mas muitas das vezes eu não consigo explicar direito como eu estou me sentindo. Então, por exemplo, isso eu vejo que é uma realidade que eu passei, quando na verdade agora eu quero que o meu filho, né, no caso os meus meninos, não passem. Então, eu sempre pergunto como eles estão se sentindo, tento fazer com que eles expliquem, principalmente em momentos de ápice, ou de muita alegria, ou de muita fúria, né, raiva, quando, por exemplo, perde num jogo, que aquilo faz parte da vida. Eu tento não amenizar a situação, mas explicar que aquele sentimento que ele está sentindo no momento faz parte totalmente da vida e que eles vão ter que lidar com aquilo. Então, se você não se preocupa, né, como que é a educação do seu filho, talvez você esteja, obviamente, no vídeo errado. Eu acredito que não, porque se você me assistiu até aqui, com certeza você se preocupa com a educação do seu filho. Eu digo para você que, primeiro de tudo, eu, Rodrigo, estou orgulhoso de onde você está, porque é sinal que você está se tornando uma pessoa e um pai melhor para sua família, para os seus filhos. Então, eu sim sinto orgulho por você estar buscando o conhecimento para você se tornar um pai melhor ou uma mãe melhor. Então, meus parabéns. Eu gostaria muito de saber o que te dá medo também aí nessa vida. Então, obviamente, escreve aqui nos comentários. Eu vou ler todos com muito carinho, muita atenção. E eu espero você no próximo vídeo. Um grande beijo, um abraço no seu coração e até a próxima. Tchau.